morning, everybody! Good evening, good afternoon, good morning. Não importa a hora que você esteja vendo esta aula, sejam todos bem-vindos aqui ao Por Dentro da Fluência. E aqui no Por Dentro da Fluência, eu te mostro o caminho para você falar inglês fluente de forma simples e definitiva, mesmo começando do zero. Eu sou a Teacher Carla Moraes e no episódio de hoje eu vou te mostrar como memorizar um grande número de palavras em inglês e não esquecer. Tudo bem? Ótimo! Então fica aqui comigo e não se perde, tá? Bom, primeiro de tudo, eu quero falar para vocês uma coisa que vocês acham, que eu acho que vocês não sabem. Existe uma diferença entre memorizar, decorar e aprender? Você sabe se existe essa diferença? Você não deve nem imaginar, né? Você prestou atenção nessa pergunta que eu fiz? Você acha que existe alguma diferença entre memorizar alguma coisa e decorar alguma coisa? Existe sim, né? Você não sabia disso, né? E existe também uma grande diferença entre aprender alguma coisa. Então, eu vou começar hoje, né, pela diferença entre memorizar e decorar. Porque apesar de muitas pessoas acharem que se trata da mesma coisa, existem grandes diferenças entre os termos decorar e memorizar. Quando a gente vai memorizar algum determinado conteúdo, você vai estar memorizando, armazenando as informações através do seu aprendizado. Ou seja, ele sabe e entende exatamente o que está sendo gravado na sua memória. É bem diferente do processo da decoreba, né? Quem nunca decorou as coisas para fazer prova de última hora, né? Então, na decoreba, né, você só grava as coisas na sua cabeça, só o que precisa, né, sem entender ou sem saber do que se trata, do que está sendo decorado. É aquele só da sua cabeça, né? Então, e o ato de aprender requer uma intensa atividade intelectual, uma construção do saber que deve acontecer de forma progressiva. Então, aprender exige atenção, vontade, disciplina e uma estratégia de estudo, né? Já aí o conceito de decorar, né, tá relacionado então com reter aquele conteúdo, como a gente viu ali em cima, né, na memória por um tempo, mas não de forma definitiva. Então, isso é decorar alguma coisa. Quando a gente vai aprender, a gente usa as nossas principais funções cognitivas e a gente elabora o pensamento, a gente desenvolve o raciocínio e o senso crítico. O aprendizado leva a uma verdadeira apropriação intelectual do conhecimento. Esse conhecimento que você adquire é seu. E as informações são processadas pelo seu cérebro e retidas de forma permanente. A gente só pode dizer que aprende alguma coisa nova quando a gente é capaz de aplicar as informações. Assim, tudo que é aprendido é transformado em memória permanente e bagagem intelectual. O aprendizado estimula e desenvolve a inteligência. Isso é muito importante, gente. É extremamente importante. É o seguinte... Tem muita gente, né, que confunde ainda memorizar com aprender. O que acontece é que a memória e a aprendizagem, elas estão tão intimamente ligadas, né, que as pessoas realmente confundem uma com a outra, né? Memorizar e aprender é tudo a mesma coisa, dá tudo no balaio só, é tudo a mesma coisa só. Não. Acontece que os especialistas consideram essas duas coisas, né, memorizar e aprender, como dois fenômenos distintos, e eles definem a aprendizagem como um processo que irá modificar um comportamento subsequente. Assim, nossa senhora, mas o que será que tudo isso tem a ver com falar inglês fluente de forma simples e definitiva? O que será que isso tem a ver com memorizar palavras em inglês e nunca mais esquecer? Já aguarde que eu já faço a conexão para você. Então, como eu estava dizendo, né, os especialistas eles consideram aprender e memorizar como dois fenômenos distintos, né? E eles definem a aprendizagem como um processo que vai modificar um comportamento subsequente, ou seja, que vem depois. A memória, por outro lado, é a capacidade de recordar experiências passadas. Prestou atenção nisso? Então, a memória é essencial para toda a aprendizagem, porque ela permite armazenar
e recuperar a informação que se aprende. É nada mais do que o registro deixado por um processo de aprendizagem. Tudo bem? Vocês estão entendendo? Assim, a gente pode dizer que aquilo que a gente transforma em memória se torna aprendizagem a partir do momento em que a gente tem a capacidade de elaborar e aplicar o que foi aprendido. Por que memorizar é mais importante do que decorar? Como eu disse antes, o ato de decorar vai fazer com que você esqueça mais rápido o que você está estudando, porque geralmente não vamos aplicar esse conteúdo, né, da decoreba no nosso dia a dia. Enquanto o processo de memorizar alguma coisa vai te levar à construção da aprendizagem, desde que esse conhecimento seja aplicado na sua vida prática. Quantas vezes você já me ouviu falar aqui que para você falar inglês fluente de forma simples e definitiva, você tem que inserir o inglês no seu dia a dia? Isso é aprendizagem, tá? E o mais importante do memorizar ou decorar é aprender o que você está estudando, né? Então, nada de ficar aí tentando só fazer aquele decoreba, né? Você tem que tentar memorizar as coisas para que isso vire um aprendizado depois. O aprendizado é muito importante porque ele é o segredo para ser mais inteligente. Quanto mais você exercita, mais inteligente você fica, tá? Então, quando a gente entende um assunto, né? A gente está fazendo associações com algum outro conhecimento que a gente já tem, ou um conhecimento mais antigo, né? E desse jeito, a gente incorpora isso na nossa memória, já que é ela que retém as informações que são processadas, né? Que são transformadas em conhecimento. Esse tipo de informação é o que você usa no seu dia a dia para resolver pequenos problemas e contornar obstáculos, tá? Mesmo que você não saiba, o conhecimento tá lá, escondido, pronto para ser usado quando necessário, tá? Beleza? Tudo bem? Vocês entenderam como é muito mais importante aprender do que ficar decorando as coisas, né? Não adianta ficar na decoreba. Ai, Carla, mas e se eu não aprender e só tentar decorar as palavras? O que vai acontecer comigo? Eu já te falo o que vai acontecer quando você for tentar falar inglês fluente de forma simples e definitiva, só decorando palavras. O que vai acontecer é o que sempre aconteceu quando você estudou na véspera da prova. Sabe o que aconteceu? Na semana seguinte, você já não vai lembrar de quase nada. E aí, quando você estiver numa situação que você vai precisar daquela informação que você decorou, ela simplesmente vai te deixar na mão. Você não vai conseguir falar inglês fluente de forma simples e definitiva porque você só decorou as palavras. Você não aprendeu. Aquilo lá não se tornou uma memória para você. Por isso, eu digo sempre, né, que eu sou contra a decoreba de lista de palavras em inglês, né? Ah, não faz isso não, pelo amor de Deus. Ficar decorando lista de palavras descontextualizada, não tem uma perda de tempo maior. Isso aí não vai te levar a lugar nenhum. Porque se você não usar esse conhecimento no seu cotidiano, o seu cérebro não vai ver utilidade para esse negócio aí e ele vai descartar, como ele sempre faz com as informações que você estuda em cima da hora para fazer uma prova. Simples assim, né? Não vê utilidade para isso aí, joga fora. Fala assim, não quero saber disso aqui não, vou ficar gastando meu tempo com isso aqui. Gente, o nosso cérebro, ele é desenhado para economizar energia. É por isso que ele não fica guardando esse monte de inutilidade que você estuda, né, na véspera da prova, ou então esse monte de lista de palavras em inglês que você fica decorando que você não vai usar para nada. Se o seu cérebro não vê utilidade para isso no seu dia a dia, ele já descarta, porque vai ficar usando o espaço aí do seu HD pra quê, né? O seu cérebro odeia gastar energia à toa. E ele faz tudo pra não deixar isso acontecer. Lembra disso. Tudo que for inútil, que você não vai usar, ele vai jogar fora. Mas eu tenho que dizer pra você que esquecer também faz parte do processo. É natural a gente esquecer de algumas coisas aí pelo meio do caminho, né? Então, assim, você não precisa se martirizar. Ai, meu Deus, eu não consigo lembrar de nada. De nada não, né? Se você aprender o negócio, você vai sempre lembrar de alguma coisa. Esquecer
faz parte do processo de aprendizagem e a gente precisa levar isso em consideração, tá? Não precisa aí ficar assim, meu Deus, eu não lembro das coisas que eu... Se você estiver só estudando e não aplicar este conhecimento no seu cotidiano, na sua vida do dia a dia, você realmente vai estar jogando seu tempo fora. Você não vai conseguir lembrar dessas coisas e muito menos você vai conseguir falar inglês fluente de forma simples e definitiva. Porque, como eu já disse, essas informações vão voar de você. Assim que você fechar o seu caderninho, a sua lista de palavras, você já não vai lembrar de quase nada, né? Então, por favor, não gaste mais seu tempo com decoreba. Vamos tentar fazer alguma coisa para aprender. Então tá, teacher, o que eu faço? Por onde começa? Onde eu tô, onde eu vou? Para começar, eu preciso dizer que você tem que escolher um tipo de vocabulário que você quer aprender primeiro, tá? Você tem que, você quer saber sobre culinária, esportes, carro, pet, maquiagem, mecânica, tricô, seja lá qual for a área do seu interesse, tá? Você escolhe essa área, tá? O que você gosta de fazer? Vamos fazer isso em inglês, né? Eu tenho certeza que isso vai te ajudar bastante, então presta atenção. Depois que você escolheu aí qual área que você quer saber, qual área que você quer aprender o vocabulário daquela área, depois disso você escolhe qual vai ser o seu canal de informação em inglês sobre essa área que você escolheu. Por exemplo, eu vou ver um vídeo no YouTube, eu vou ouvir um podcast, eu vou ver um programa de televisão, sei lá, de culinária, porque eu quero ver culinária. E aí você começa a ouvir esse trem aí todo dia em inglês. Fala, Carla, mas se eu não sei nada de inglês, isso aí vai me ajudar de alguma coisa? Se você não sabe nada, é do zero, eu recomendo que você alia isso, estudos, né, de inglês. Faz uma aula, faz um curso, alguma coisa assim, né? Estude em inglês em paralelo. Por quê? No começo, quando você começa a escutar esse negócio aí que você não sabe o que tá falando, que você não sabe, né, não entende nada ainda, você vai ficar meio confuso ali, tipo, nossa, eu não tô entendendo nada, essa Carla Moraes é meio doida, né? Por que ela mandou eu escutar se eu não entendo nada? Se você estiver estudando paralelamente com esse blá 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 na sua cabeça, lembra que é escutar todo dia, né? Não é uma vez por semana, não, né? Não é em doses homeopáticas, não. Tem que ser dose cavalar de inglês, né? Na sua vida, pelo amor de Deus. À medida que você vai estudando inglês e vai escutando inglês todo dia, você vai perceber que depois de uma semana, você vai começar a entender umas palavras. Aí depois de um certo, dependendo do tanto que você ouve por dia, né? Depois de mais um tempo, você vai começar a entender umas frases. Pega uma aqui, outra ali e fala assim, parece que eu tô começando a reconhecer os sons. É exatamente esse o processo que vai acontecer com você. À medida que você vai ouvindo e estudando inglês concomitantemente, concomitantemente é lindo, né? E significa junto, né? Ou seja, você junta o seu listening, né? De ouvir essas coisas todo dia, do que você gosta, o vocabulário que você quer aprender e os seus estudos de inglês, você vai virar qualquer herói da Marvel que você gosta, indestrutível, para você conseguir falar inglês fluente de forma simples e definitiva. Isso aí não tem coisa melhor, tá? E aí, gente, à medida que você vai fazendo isso, né, você já vai sentir que você vai conseguir aprender muitas palavras, porque o conteúdo é um conteúdo do seu interesse. E não tem nada melhor do que isso para você se sentir motivado para aprender, né? É uma coisa que legal, uma coisa que eu quero saber. Nossa, que bacana, isso aqui, olha, eu não sabia falar isso aqui. Isso é muito gostoso. À medida que você vai ouvindo e aprendendo, né? É muito bacana. E aí, assim, você fala, tá, mas, nossa senhora, como é que eu faço para organizar tudo isso aqui na minha cabeça? Tem muitas técnicas, né, para você conseguir aprender efetivamente o que você está estudando, e eu vou te falar alguma delas aqui para você conseguir se organizar, tá? Primeira diquinha aqui, faça sínteses, né? Aprenda a criar resumo, sabe resumo? Então, se você vai assistir uma cena de um filme, ou sei lá, ouvir um podcast, sei lá, qualquer coisa assim, aprenda a fazer resumo do que você está escutando, né? Usando as suas palavras. Em inglês, claro, né? Já que seu objetivo é falar inglês fluente de forma simples e definitiva, pelo amor de Deus, né? Isso aí vai ajudar muito a você reter essa informação para que ela se transforme em aprendizado, tá? Segunda dica, pense em exemplos práticos. Quando você pensa em exemplos
de casos reais, usando a informação que você está aprendendo, fica mais fácil para conseguir sair aí da pura decoreba, né? Vamos supor, né, que eu gosto também de associar figura, imagem. E assim, eu sempre falo para as pessoas que quanto mais bizarra for as imagens que você associar, melhor, tá? Então, assim, eu tô estudando, sei lá, eu tô lá no canal de culinária. Culinária é uma coisa bem interessante, porque, assim, são coisas que você pode, ali na prática, né? Você pega um negócio, você pega um ovo na mão, egg, pega farinha, flour, né? E aí é bem legal. Quando você começa a aplicar isso, quando você começa a executar, por exemplo, uma receita em inglês, o nome das coisas vão grudando na sua cabeça. Você não esquece daquilo. É impressionante. Então, para você conseguir memorizar mais palavras, você tem que usar essas palavras. Quanto mais você usar, mais você vai memorizar. E quanto mais palavras novas você conseguir usar no seu dia a dia, mais você vai aprender o maior número de palavras, tá? É muito bacana isso. A terceira dica é crie analogias, né? Uma forma de ajudar aí no seu processo de aprendizagem é criar analogias. Se você não sabe o que é analogia, é quando você conta uma historinha, né? Que não é exatamente aquilo que você está querendo dizer, né? Com analogia, é possível estabelecer uma relação criativa, né, com as outras informações que você está usando. Por exemplo, eu estava falando da culinária, né? E aí, vamos supor que você vai falar da panela, né? E aí você começa, sei lá, você pode criar uma analogia com protestar, bater panela, esse tipo de coisa assim, né? Para você conseguir memorizar aí criando as suas analogias. A dica número 4, você vai ensinar uma outra pessoa, né? Como eu já falei para você, fazer um resuminho do que você está aprendendo, das coisas que você está ouvindo, né? Então, isso é muito bacana. Quando você para ensinar alguém, gente, você não tem noção de quanto você aprende, né? Para ensinar alguém, você não pode só ficar repetindo umas informações decoreba, né? Tipo, você tem que saber criar exemplos, metáfora, você tem que fazer os resuminhos. Essa dica engloba todas as dicas anteriores. Então, se você quiser realmente memorizar um maior número de palavras em inglês possível, para você falar inglês fluente de forma simples e definitiva, você faça essa aqui. Você ensina isso que você está ouvindo para alguém. Então, você está lá vendo o seu programa de culinária, que é o mote de hoje é a culinária, né? Então, você viu esse programa. Aí tem aquela receita lá que você quer praticar. E você conta essa receita para sua mãe, né? Ou, sei lá, para um amigo seu que fala inglês, melhor, né? Porque sua mãe não deve falar inglês, assim como a minha. Então, mas se ela falar, melhor, né, gente? Amo mães que falam inglês, vocês moram no meu coração. Então, conta para ela, mais ou menos, isso você faz assim, você mistura assim, você faz isso primeiro, isso depois. Quanto mais você conseguir contar para a pessoa com as suas palavras, você vai perceber que aquilo que você aprendeu, você realmente aprendeu, você não está decorando nada. Por quê? Aquilo tudo ali que você escutou está contextualizado. E eu sempre digo, gente, nada melhor para entender uma coisa e para memorizar e aprender o que você está estudando é o contexto. Se você estudar, tipo, lista de palavras descontextualizada, nada a ver, tudo solto, você não vai aprender. Você vai ficar na decoreba e você vai esquecer, como sempre tem esquecido até hoje. Então, pratica essas dicas aqui que eu tô te falando, principalmente essa de ensinar os outros. Faz um resuminho e ensina uma outra pessoa e conta para uma outra pessoa, se for uma historinha, né? Conta para uma outra pessoa com as suas palavras em inglês, né? Porque lembra, o seu objetivo é falar inglês fluente de forma simples e definitiva. Então, você vai contar essa historinha para alguém com as palavras que você tem hoje, com o seu vocabulário, e você vai começar a acrescentar essas novas palavras, essas novas expressões que você vai aprender dentro desse conteúdo que você está estudando. Tudo bem? Ai, nossa, Carla, mas como é que eu vou fazer isso? Jesus, eu não estou entendendo. Deixa eu te explicar. Olha só. Vamos supor, né, que você tenha escolhido aí estudar. Esse negócio da culinária ficou muito vago, né? Vamos pegar um filme, então, né? Então, vamos supor que você tenha escolhido estudar o seu vocabulário com um filme que você gosta muito.
Você vai estudar só uma cena desse filme de cada vez. Não é o filme todo, não é tudo de uma vez. Eu não quero ninguém sufocado aqui falando, a teacher falou para eu fazer. Não, não falei nada. Eu falei, pega uma cena desse filme e é essa cena que você vai estudar. Uma cena de cada vez. Aliás, né, no YouTube você consegue achar as cenas separadas já. Então, tem esse filme que eu gosto muito, procura lá a cena que você quer, né? Tem vários canais que tem lá as cenas cortadas e você consegue achar. Tem uns até que vem com legenda, tá? É uma coisa boa, né? Mas tudo bem. Aí, o que você vai fazer? Você anota as palavras que você quer aprender e as frases em que elas estão aparecendo, tá? Você vai anotar a palavra junto com a frase, nada de palavra solta, lembra? Pelo amor de Deus, aqui não tem palavra solta. Esse negócio aí tem que estar contextualizado, tá? Então, o seu vocabulário está contextualizado. Você pega a palavra e pega a frase dessa cena que você quer estudar. Aí, eu sugiro que você faça o resumo dessa cena com as palavras mais simples que você souber em inglês, tá? Porque o negócio é a gente ir elaborando até que você consiga falar inglês fluente de forma simples e definitiva, né? Começa no básico, começa no simples. E aí, para conseguir aprender as palavras novas, você vai fazer associações com sentimentos, com imagem, com cheiro, qualquer coisa que estimule mais de uma parte do seu cérebro. E escrever ajuda muito. Gente, esse tipo de coisa, de associar, escrever, associar com cheiro, imagem, vocês não sabem como que isso é poderoso. Veja comigo assim, pensa comigo. Quando você era criança, eu não sei, né? Eu lembro muito da casa da minha avó. Quando eu era criança, que eu ia na casa da minha avó, a casa de vó tem cheiro, né? E toda vez que você sente um cheiro específico que tinha na casa da sua avó, você não tem aquela memória, aquela lembrança imediata da sua avó, do carinho, do gostosinho que era, das comidas que ela fazia. Cheiro é o poder, gente. Se você conseguir estudar associando com cheiro e escrevendo, não tem nada mais poderoso. Você não esquece das coisas nunca mais. Nem que você queira depois, você vai conseguir esquecer, tá? Então, escrever e associar com cheiro e com imagem é tiro e queda. Não tem para ninguém. Você não esquece mais as palavras, tá? Depois, né, que você fez as suas associações, depois você conta o seu resumo para alguém. E é nessa parte aí que você vai ter certeza de que você aprendeu o que você estava estudando a partir dessa cena. Entendeu como é simples, né? É muito fácil. Escolhe uma cena, pega a palavra que você quer, contextualizada dentro da frase que ela está aparecendo, né? Associa o máximo que você puder com imagem, cheiro, né? Escreve, pelo amor de Deus, que depois eu vou falar de escrever para vocês, que é uma coisa muito interessante, tá? E aí, depois, faz o seu resumo com as palavras mais simples que você já sabe em inglês e conta para alguém o seu resumo. Se você fizer isso, você não vai esquecer das palavras, eu tenho certeza. O seu cérebro não vai deixar você esquecer de jeito nenhum, né? Ou então, você pode fazer isso com música, né? Para conseguir memorizar vocabulário novo, porque as palavras na música, elas também já estão contextualizadas, assim como nos filmes e nas séries, né? E é uma maneira muito eficiente para você estar em contato com o que você está aprendendo e colocar, né, na prática. Gente, eu aprendi inglês tirando letra de música. Então, assim, música para mim vocês não têm noção. É a coisa mais gostosa e mais fácil que eu vejo na face da terra para alguém aprender inglês, né? Principalmente para falar inglês fluente de forma simples e definitiva, como eu aprendi, né? Então, como eu aprendi todo o meu vocabulário, né, de inglês, antes de ir para a faculdade fazer letras com música, eu sempre indico músicas para vocês. Vocês vão fazer do mesmo jeito que com os filmes, né? Você pega você pega lá o vocabulário lá de dentro daquela música, né? Porque ele já está contextualizado. E aí você entende aquilo, associa, né? Pega aquela frase, associa com um sentimento, com, sei lá, um cheiro, com qualquer coisa. E aí depois, toda música, ela tem mais ou menos uma historinha, né? Que tá contando ali, né? O cara que, sei lá, a menina largou ele, não,
tem sempre uma historinha por trás. Conta essa historinha para alguém, né? Faz um resuminho ali com suas palavras e conta a historinha da música para alguém. Dentro da metodologia W2W, né, que é a minha metodologia, a gente usa muita música para aprender vocabulário novo e para aprender, fixar, né, e não esquecer nunca mais o que você aprendeu. Por isso que a metodologia é definitiva, né? Você não vai esquecer esse trem aí que você está aprendendo, não, filho. Que o negócio aqui vai grudar na sua memória mesmo, tá? E aí, você pode me perguntar, como é que eu faço para melhorar, né, a minha memorização para que eu consiga aprender de verdade, né? Eu quero sair dessa história de ficar, né, esquecendo das coisas. Eu vou sugerir para que você comece, né, com as coisas aí do seu ambiente, as coisas ao seu redor. Você já deve ter me ouvido falar isso em algum lugar e eu não canso de repetir porque isso é muito poderoso. Eu falo para você já faz um tempo que é para você colocar post-its nos objetos e nos lugares que estão na sua casa, que você fica a maior parte do tempo. Você estuda no seu quarto, então taca post-it em tudo quanto é objeto que tem aí para você memorizar em inglês. E de preferência, faz uma frase incluindo aquela palavra daquele objeto, né? Tá lá, ó, picture, né? Faz uma frase com picture. Porque aí toda hora que você olha para aquele negócio, o post-it tá ali, né? Você tem lá a palavra e uma frase contextualizada com aquela palavra. Isso é muito poderoso, você não tem noção de como isso é importante. Você associar isso com a sua visão, você não tem noção de como você consegue realmente memorizar e aprender as palavras. Você pode identificar aí, todos os objetos com post-it, né? Não deixa a tua casa muito amarela, muito rosa, muito verde, não, né? Pelo amor de Deus. Você pode começar com um cômodo de cada vez, né? Com algumas coisas só, não precisa ser tudo de uma vez, mesmo porque a gente não quer ir e não dá o seu cérebro, né, para você ficar morrendo aí, não. O objetivo é fazer com que você fale inglês fluente de forma simples e definitiva, sem sobrecarregar o seu cérebro. Então, começa com um cômodo da sua casa, que pode ser onde você fica mais. Pode ser o seu quarto, pode ser o escritório, tanto faz. E aí, depois, você pode passar para outros cômodos. Depois que você já aprendeu todos os nomes das coisas que estão aí ao seu redor, você passa para um próximo cômodo. Você vai muito na cozinha, tomar água, comer. Então, nomeie algumas coisas ali da cozinha. Também não precisa ser absolutamente tudo, né? Eu gosto de tudo porque eu sou meio exagerada, tá? Mas você não precisa fazer tudo, não, que eu não quero sobrecarregar você, tá? Lembra que sempre o objetivo é fazer você falar inglês fluente de forma simples e definitiva. Então, nomeie algumas coisas e faça as frases e vá. Porque é impossível você não olhar e você não ler aquele negócio. Você vai ler aquele negócio amarelo ali na sua parede. O post-it tá ali, tá wall. Tem uma frase com wall lá. Window, tem uma frase com window. Você vai associar e você vai memorizar. E memorizando você acaba aprendendo. Porque lembra, né? É a sua memória que faz você lembrar das coisas. Então, escolhe aí qual é o seu objetivo, que vocabulário você quer aprender. Isso é muito importante, gente. Você tem que ser específico. Escolha um vocabulário, né? Um tipo de vocabulário de cada vez. Não fica misturando tudo, fazendo uma gororoba, né? Porque não rola. É melhor você ir um de cada vez, né? É culinária, é pets, é maquiagem, um de cada vez, tá? Hora que você se sentir, não, beleza, agora eu já sei falar sobre isso aqui, né? Eu já sei falar de culinária, de cozinhar, eu já sei falar dos pets, eu já sei falar de maquiagem, agora eu vou passar para carros, depois eu vou passar para esportes. Beleza, mas é um de cada vez, né? Porque senão você não vai conseguir falar inglês fluente de forma simples e definitiva fazendo uma salada na sua cabeça, tá? É tudo separadinho, bonitinho, para que você não fique muito louco nem muito louca, tá? E uma coisa que eu sempre digo para todo mundo, para os meus alunos, para quem não é aluno, né? Tenha um caderninho de vocabulário. Eu adoro ter caderninho, gente. Até hoje eu tenho caderninho, tá? Tenha um caderninho para você anotar todas as palavras, né? E assim, lembra dessas palavras estarem sempre contextualizadas. Não fica anotando palavra solta, pelo amor de Deus, né? Tendo caderninho, você de tempos em tempos, você vai conseguir dar uma olhadinha rápida ali, né? Naquilo que você já estudou. E assim, se tem só a palavra lá, a tradução fala,
Ah, tá. Se você tiver a palavra contextualizada, fica muito mais fácil de você lembrar daquilo, tá? Você vai perceber. Faz o seu caderninho, depois você me conta aqui, né? O que você achou de ter um caderninho. Aí, gente, revisar é uma ferramenta muito poderosa no seu processo de memorização e, consequentemente, no seu processo de aprendizagem para você conseguir falar inglês fluente de forma simples e definitiva, tá? Não tem nada melhor do que você ter um caderninho para depois revisar. É extremamente importante, porque isso também ajuda a diminuir aquela curva do esquecimento, né? Lembra que, você estuda hoje, aí o negócio, durante um tempo você lembra, depois começa só a decair, você esquece, você não vê aquilo mais, né? É aquela coisa, seu cérebro não vê utilidade naquilo, começa a jogar para fora, e você vai, esquecendo. Agora, se você vê hoje, daqui 2 dias, daqui mais um tempo, sei lá, semana que vem, aí você vê 2, 3 dias na outra semana, fala, ué, isso aqui é importante, você não vai esquecer. Tenho certeza, porque você está sempre revisando, tá? Então, revisar é muito importante. E para você revisar, nada melhor do que ter um caderninho onde você faz as suas anotações. Gente, olha só, quando eu estava aprendendo inglês, né, sozinha, tirando letra de música, eu tinha meu caderninho. Gente, eu anotava tudo. Eu tirava a letra da música, né, anotava, escrevia a letra da música. Aí eu ficava repassando aquilo lá para poder conseguir cantar junto com a música. Você não tem noção de quantas vezes eu fazia aquilo. E aí, quando saía a letra a letra da música na revista, né, que eu ia conferir, eu também usava a revista como material de apoio para eu não esquecer, né? Então, porque tá ali escrito, eu tinha a tradução ali do lado, e aí eu comparava e eu não esquecia, porque eu vivia cantando aquele trem, aquelas músicas o dia inteiro. Eu pegava a letra e cantava. Se eu esquecia uma parte, eu pegava a letra de novo, tanto a minha quanto a da letra da revista, e aí eu cantava e repassava, até eu decorar a música, né? Decorar não, porque muitas eu aprendi realmente, eu canto as músicas até hoje, né? Vocês não vão me ver cantando não, porque vocês não precisam disso, vai viver, tá? Mas, né, eu realmente aprendi a letra daquelas músicas, por quê? Porque eu sempre revisitava, eu sempre revisava aquelas letras com o meu caderninho ou com as revistas de letras traduzidas, tá? Eu tenho umas alunas, né, que hoje em dia elas adoram fazer exercício com música, gente. E elas também têm o caderninho delas, né? É óbvio, né? E elas anotam todas as letras da música. Elas anotam vocabulário novo. Uma delas gosta assim muito de fazer a tradução, né? Para ver se ela entendeu o que eu expliquei, fazer. Isso mesmo que você explicou, né, teacher? Porque assim, na aula a gente não fala português. Então, de vez em quando ela aparece com uma tradução. Teacher, eu tentei traduzir aqui, é mais ou menos isso aqui que você explicou e tudo mais, né? E aí a outra, ela gosta muito de ouvir a música várias vezes e depois praticar a pronúncia. E aí tá tudo lá no caderninho, né? Para elas irem acompanhando. Isso é excelente, excelente, porque a partir disso você consegue absorver muito mais do que você está escutando, do que você está vendo, do que você está fazendo, tá? E aí, assim, ó, como eu sempre estudava sozinha, né? Como eu aprendi inglês sozinha, tirando letra de música, né? Eu acredito que ter o meu caderninho, né, foi a maneira mais prática para eu conseguir focar no que eu estava fazendo. E eu fiz isso muito assim na intuição, né? Hoje eu falo para os meus alunos, para você falar inglês fluente de forma simples e definitiva, você tem que ter um caderninho. Anota suas coisas nesse caderninho que é para você revisar depois, né? Então, mas quando eu estava lá sozinha, tirando as letras das músicas, né, estudando sozinha, eu fui muito na intuição. Mas aí depois, né, que eu elaborei a minha metodologia, né, a minha metodologia própria para ensinar as pessoas a falar inglês fluente de forma simples e definitiva, eu percebi que realmente ter um caderno para anotar as suas dúvidas, as frases, as palavras contextualizadas, né, e o jeito de pronunciar as coisas ajuda muito na memorização, tá? Então assim, ter um caderninho é essencial. Gente, existem até estudos que dizem, né, que escrever com a mão ajuda tanto as crianças quanto adultos, né, nós, a aprender mais e a memorizar melhor. Ou seja, né, a gente retém mais informações quando a gente está escrevendo, gente. E para você que quer falar inglês fluente de forma simples e definitiva, eu tenho certeza que você quer reter o maior número de informações possível. Então, escreva. Um desses estudos, né, foi conduzido por pesquisadores da
Universidade Norueguesa da Ciência e Tecnologia, NTNU, na sigla em inglês, publicada em 2020 no periódico Frontiers in Psychology, né, as fronteiras da psicologia. E eles fizeram 2 estudos, o primeiro em 2017 e depois um em 2020. Nos 2 estudos, eles usaram eletroencefalografia, que ele bota os seus eletrodos na sua cabeça para ver as funções do seu cérebro, né? Então, esse método é um método que monitora, né, e registra a atividade cerebral, né, a atividade elétrica do cérebro. E aí, o que aconteceu? Os resultados mostraram que o cérebro das crianças, tanto nas crianças quanto nos jovens, quanto nos adultos, né, fica muito mais ativo quando a gente escreve à mão. Presta atenção nessa informação, gente. O uso de papel e caneta dá ao cérebro mais ganchos para você pendurar as suas memórias, tá? Escrever à mão cria muito mais atividade na parte sensório-motora do cérebro. Explicou uma das cientistas aí, né? Fez parte dessa pesquisa. E segundo essa cientista, muitos sentidos são ativados ao pressionar a caneta no papel, ver as letras que você escreve e o próprio som da escrita, né? Tem um no papel, né? É tão gostosinho. Essas experiências, ela dizendo, tá? Essas experiências sensoriais criam contato entre diferentes partes do nosso cérebro e o abrem para o aprendizado. Nós aprendemos e lembramos melhor. Gente, vocês estão entendendo o que isso significa? Pelo amor de Deus, né? Então, tenha o seu caderninho, escreva as coisas, porque isso vai ativar muito mais a sua memória. Se você quer falar inglês fluente de forma simples e definitiva, isso é extremamente importante para você, porque você vai conseguir assimilar muito mais fazendo as suas anotações. Tudo bem? Chegamos até aqui, né? Sobrevivemos a tudo isso. Então, aí você fala, então tá, cara, então como é que eu vou memorizar o maior número de palavras possível? Fazendo resumo, associando com sentimentos, cheiros e coisas bizarras, né? É muito interessante. E escrevendo no papel. Com papel, lápis ou papel e caneta. Isso é o que faz você aprender e memorizar muito mais palavras. E lembra, as palavras têm que estar contextualizadas sobre coisas que você gosta de fazer. E elas têm que ser aplicadas no seu dia a dia. Porque senão, ó, você vai continuar esquecendo tudo que você estuda em inglês, porque isso aí o seu cérebro não vê utilidade nenhuma para você falar inglês fluente de forma simples e definitiva. É assim que você vai conseguir memorizar muito mais palavras em inglês sem esquecer, aplicando tudo no seu dia a dia. E agora eu quero te dar a dica mais valiosa de todas para você começar já com o pé direito os seus estudos de inglês, que é se inscreva no meu canal no YouTube, o Teacher Carla Moraes, e clica naquele sininho para você receber as notificações de toda a aula que eu posto. Gente do céu! E também você pode me seguir no Instagram, porque lá eu te ensino todos os segredos para você falar inglês fluente de forma simples e definitiva, mesmo começando do zero. Assim você já vai começar falando bem, falando bonito, do jeito que tem que ser, o mais próximo dos sons que os nativos esperam ouvir quando alguém fala inglês com eles. Tudo bem? Então, para você que ficou comigo até aqui, eu quero deixar para você o meu abraço and let's roll!